Sejam bem-vindos, vocês estão no canal Guardiões da Luz e hoje iremos falar sobre uma figura muito importante nos estudos das ciências ocultas e no misticismo. Iremos falar hoje de Hermes Trismegisto. Hermes, ele é encontrado no panteão grego, onde ele vem como o mensageiro dos deuses, e ele também pode ser encontrado no panteão egípcio, sob o nome da divindade Thoth ou Thoth. Essa divindade, ela também é a intérprete da divina sapiência, ou seja, é Thoth, que traz o conhecimento dos deuses para a humanidade. É ele que leva e passa, interpreta, codifica esse conhecimento. Cabe falarmos aqui que mesmo tendo a mesma essência, esse Deus era visto de formas diferentes a depender da visão de mundo e da cultura de cada povo. Para os gregos, ele era visualizado como um homem com sandálias aladas e capacete alado, o que facilitava a ida e a vinda entre o mundo divino e a humanidade. Para os egípcios, ele era visto com cabeça de animal e corpo de homem, ou seja, ele tinha uma cabeça de uma ave conhecida como ibis. Essa ave ela tem o bico voltado para baixo, e ele também era bastante associado à lua, por ser um deus que representava a lua. Ele era um deus muito importante, pois a lua ela estava presente em toda a sociedade egípcia. Esse deus ele é muito importante tanto no Egito como na Grécia. Os antigos egípcios acreditavam que Thoth era o criador dos hieroglifos, ou seja, da escrita egípcia, da matemática, da arquitetura, da medicina. Ele era o criador da grande maioria das ciências que tinha ali no Egito Antigo. Esse deus, ele aparecia no julgamento de Osíris, que é uma das principais cenas do livro dos mortos. Ele aparecia registrando lá esse julgamento, que consistia no seguinte: quando o indivíduo desencarnava, ele teria que passar por um julgamento para ver se ele fez boas ações ou não. Nesse julgamento existia uma balança, onde de um lado ele colocava o coração dele, e do outro lado estava a pena da deusa Maat, que é a deusa relacionada à verdade, à justiça, à ordem para os egípcios. Se o coração dele fosse mais leve do que a pena de Maat, ele poderia passar adiante e viver uma vida plena ao lado do deus Osíris. É nos séculos da Era Imperial, século II e século III, que alguns filósofos, teólogos pagãos começaram a produzir diversos textos e a publicarem sob o nome de Hermes. O intuito deles era resgatar o paganismo da época, um paganismo mais especificamente falando que vinha lá da Grécia, um paganismo platônico que estava se perdendo com o tempo e com o avanço, o atropelamento do cristianismo. O intuito deles nessa época era justamente tentar reverter essa situação. Em 1910 foi publicado o Kybalion pelos três iniciados. Era um pseudônimo de uma editora, a Yugi Publication Society, que na época não tinha como aparecer, mas conseguiu reunir textos que tinham a essência dos ensinamentos de Hermes. Esses que eram passados desde a Grécia Antiga, desde o Egito, ensinamentos de boca a ouvido, de discípulo a mestre. O Kybalion, que vem da mesma raiz hebraica que Cabala, significa tradição. E esse livro visava reunir os 7 princípios principais das leis herméticas. Nele temos o princípio da mentalidade, o princípio da polaridade, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio do gênero, o princípio do ritmo e o princípio da causa e efeito. São 7 princípios que se reúnem e é de suma importância para todos os iniciados das ciências ocultas. A gente vai falar mais um pouco sobre cada princípio nos vídeos futuros, e aí fica o convite para vocês que estão gostando dos nossos vídeos assistirem princípio por princípio.
Uma das coisas que eu não poderia deixar de falar aqui hoje é que muitos visualizam Hermes como um ser mítico ou mitológico, enquanto outros ainda visualizam ele como um grande sábio, um grande hierofante, um grande profeta, intérprete das leis divinas, que passou o seu conhecimento para a humanidade. Aquele que passou pelas escolas de mistérios no Antigo Egito, seu conhecimento chegou até a Grécia e da Grécia se difundiu para toda a humanidade. Hermes, ele é tido na carta de tarô como o mago, o arcano do mago. Esse deus, essa divindade, esse sábio, esse hierofante é muito importante nos estudos das ciências ocultas e tem todo o nosso respeito. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito em nosso canal, peço que se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os futuros vídeos, principalmente esse vídeo em que iremos falar sobre os 7 princípios herméticos. Esses princípios irão formar o alicerce dos assuntos que iremos aprofundar aqui no canal. Se você tem interesse em ciências ocultas, em misticismo, em magia, em filosofia, autoconhecimento, se inscreva. E também peço que compartilhe os vídeos com amigos, familiares e todos aqueles do seu círculo que tenham afinidade com esses assuntos. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente em cada vídeo aqui. Fica o meu muito obrigado. Eu sou o Abirão e até a próxima.